E, bom, a ideia agora vai ser a gente fazer só uma participação de todo mundo para responder um pequeno quiz, uma coisa bem rápida, mas que vai dar um pouquinho para a gente de trazer um pouquinho a lembrança e fazer a gente voltar a essa unidade que é o Caetê, Causeway, tudo aquilo que a gente já viveu por lá. Bom, então, a Luzi vai postar aí no chat o site que é para acessar e também o código para acessar a pergunta para a gente poder fazer, para vocês poderem responder o quiz. E, enfim, acho que a gente pode dar o quê? Uns 30 segundinhos aí para todo mundo responder a primeira pergunta, que é: em qual ano foi fundada a Universidade de Causeway? Vamos lá. Todo mundo para 1825. Será que o pessoal está pesquisando ali? Resposta? Pois é, vocês estão pesquisando, Ou todo mundo sabia de cabeça? Ou todo mundo vai errar. Ou todo mundo vai errar. E aí? Somos 17. Temos 7 respostas, pessoal. Perdida aqui com o meu computador. Pode chutar, também está valendo chutar. A ideia é brincar e também aprender, né? Porque, enfim, o ano de fundação nem sempre a gente sabe. A gente sabe o lugar que a gente foi. Vamos lá. Podemos encerrar, será, Luzi, essa pergunta? Podemos, acho que sim. Tá. Então, pessoal, essa, na verdade, ela é meio que uma pergunta, uma trick question, né? Porque aqui a gente perguntou que ano foi fundada a Universidade de Causeway, e não exatamente o Caetê, né, como a gente conhece. E vamos lá, Luzi. Qual ano foi? 1825, estou de parabéns, a maioria sabe da onde o ano de fundação. Agora, como somos eu falei... todas boas alunas, hein? Muito bem. Todos os especialistas sobre a Caetê. Caetê, né? Então, todo mundo é muito bom aluno. E, bom, vamos para a segunda pergunta, já que a primeira foi uma trick question, agora vamos saber o ano verdadeiro de fundação agora do Caetê, como a gente conhece, pelo nome que a gente conhece de Caetê, por essa denominação. Porque, enfim, o Caetê, ele é resultado da união, né, da fusão de duas universidades que existiam em Causeway, que é a Universidade de Causeway e o Centro de Pesquisa de Causeway. Um era localizado antes no campus norte e o outro no campus sul. E, enfim, em uma determinada data houve a fusão e a formação do Caetê. E vamos lá, pessoal. Todo mundo em 2019. Oi, 2009. Não sei se é o efeito manada ou se todo mundo pesquisou ali. Olha, era bem o ano que eu estava lá pela primeira vez, então tem que saber. Você não tem como errar. Estavam fazendo mudança, eu não sei se foi exatamente nesse ano, mas estava em mudança. Foi o ano que abriu o Clube do Sul, né, gente? E aí? Vamos, ó, ainda tem. Vamos encerrar, Luzi? E aí, todo mundo, a maioria acertou para o ano de 2009. Parabéns a todos. Passaram no teste, agora a gente pode, finalmente, depois de passarem no teste, podemos começar, né? A nossa integração, posso começar definitivamente a nossa reunião. Então, pessoal, eu só quero, enquanto eu vou compartilhando a minha tela com vocês, porque eu quero só fazer uma apresentação rápida a respeito
do formulário que vocês responderam, enfim, e me apresentar também, eu vou pedir para vocês, para a gente ter essa integração um pouquinho maior, e como o tempo não é sempre longo, né, para vocês colocarem no chat, escrevam no chat, o nome já está aqui, cada um de vocês, mas que cidade vocês estão, as atividades que vocês fizeram no KIT, período que vocês ficaram lá, enfim, vamos interagir agora no início pelo chat, enquanto está acontecendo as palestras, e depois a gente pode continuar conversando sem problema nenhum, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela rapidamente. Tá, pessoal, eu vou só começar a apresentação antes de passar a palavra para os nossos palestrantes de hoje. Primeiro, agradecendo a presença de todos. Obrigada porque vocês tiraram um tempinho do seu dia para estar aqui, para fazer isso acontecer finalmente, e participar aqui do nosso primeiro encontro de 2021. A gente pretende fazer uma série de encontros mensais, e, enfim, eu vou explicar isso ao longo da minha apresentação, que ela é bem rapidinha. Bom, primeiro eu vou me apresentar. Eu estou como atual presidente do Alumni Club. Meu nome é Liege Wozniak, e, como eu falei, eu estou como atual presidente a convite do professor Tobias, na época, que me chamou para essa boa missão, eu diria assim, no finalzinho de 2018. E, bom, a minha ligação com o KIT é que eu fiz um doutorado sanduíche lá entre 2018, no ano de 2017, e também passei outro período em 2018. E agora eu estou finalizando a minha dupla diplomação com o KIT. Bom, desde que eu assumi, que a gente começou essa nova gestão, eu tive a oportunidade de ir para o Chile, de participar de um encontro que eles tiveram no Alumni Club de lá. E lá eu também tive a oportunidade não só de conhecer a comunidade chilena, assim, e muitos outros da América Latina, como finalmente conhecer alguns dos nossos colegas mais distantes, eu diria assim, já que eu estava sempre locada em Curitiba e a gente estava sempre em contato mais com os membros de lá. Então, eu tive a oportunidade de conhecer o Alisson, o Jaime, o Rodrigo, o Márcio, e também, nesse encontro do Chile, foi a primeira vez que teve um encontro de todos os presidentes dos Alumni Clubs aqui da América do Sul. E foi, na verdade, a gente pode dizer que foi um marco importante, porque nesse momento a gente preparou um documento para enviar para o KIT, no qual o KIT reconheceu, já havia esse reconhecimento, mas enfim, de uma maneira mais oficial, os presidentes dos Alumni Clubs como embaixadores do KIT no país de residência, né? Bom, em 2019, teve eu tive a oportunidade também de fazer uma apresentação do Alumni Club em Curitiba, durante um workshop que estava ocorrendo de um projeto que eu estava participando em parceria com o KIT. E ainda nesse ano a gente fez uma reunião de organização, quando a gente também quis, naquele momento, iniciar as conversas a respeito de um possível encontro. Estava presente na ocasião o Tobias, o Felipe, estava presente também a Tatiana lá de Florianópolis, a Bruna, enfim, outros membros também vamos dizer assim, do núcleo Curitiba, eu vou chamar assim. E, claro, obviamente, depois dessa reunião, aconteceu um happy hour, como não poderia deixar de ser, né? No ano passado, realmente as coisas ficaram mais tranquilas, assim, em função da pandemia, de tudo que ocorreu, mas teve a nossa participação no Corona Activity da Argentina, que foi uma série de encontros promovidos pelo Alumni Club da Argentina, e eu tive a oportunidade de falar no encontro de encerramento, e também o professor Tobias, ele deu uma palestra a respeito do projeto que existe em parceria com o KIT. Bom, ainda falando sobre essa nova gestão, o que a gente fez nos últimos tempos, assim, que merecem destaque.
que é a criação de um e-mail para comunicação exclusiva. Agora, com o KIT, toda a nossa comunicação é feita via KIT, porque eles têm lá toda a lista atualizada de e-mails. Mas isso, às vezes, acaba dificultando algumas coisinhas no sentido de horário, de lá para cá, enfim. Então, a minha ideia foi criar um e-mail daqui para que a gente possa ter também essa comunicação direta. Mas ainda assim, claro, a gente vai sempre usar aquela lista de a comunicação via KIT primeiramente, que é porque a gente consegue atingir todo o Alumni Club, mas esse aqui é interessante quando vocês querem entrar em contato com a gente diretamente, então, para nos enviar e-mail diretamente por esse endereço. A gente também criou um grupo no LinkedIn, então, vocês podem acessar, podem entrar lá, a gente está tentando sempre postar alguma novidade, algum evento que possa acontecer. Bom, então, toda a equipe que organizou esse nosso encontro é composta por mim e pela Luz até o momento, até agora, 7h15 do dia 20 de maio de 2021, porque, na verdade, essa não é uma equipe fechada, nós agora fizemos essa organização, mas quem tiver interesse em participar das próximos eventos, dos nossos próximos encontros, quem quiser ajudar, enfim, fica à vontade, a gente está sempre aberto, é só entrar em contato. Enfim, a minha presença aqui, ela é simplesmente uma ponte para facilitar essa conversa com o KIT, mas o fato de a gente poder ter essa integração não precisa sempre, enfim, não tem uma equipe fechada para isso. Bom, agora eu vou entrar um pouquinho, rapidamente, nos resultados do formulário, da pesquisa que a gente fez. 47% dos alumnis, 47% de um total de 95 alumnis responderam a nossa pesquisa, e nessa pesquisa a gente levantou as atividades que foram desenvolvidas pelo alumni no KIT, levantamos o horário que vocês preferiam de integração, os assuntos que vocês preferiam e também um pouquinho, assim, da área de atuação dos alumni agora, né? Então, a maioria dos alumni cursaram a graduação lá no KIT, seja ela uma graduação sanduíche ou integral. Depois partimos para o doutorado como a segunda atividade mais explorada por nós, né, no KIT, partindo para o mestrado e depois para um pós-doutorado. E também existem pessoas que responderam o formulário informando que fizeram graduação e depois também fizeram doutorado, enfim. Isso aqui é só uma questão mais qualitativa, só para a gente ter um panorama geral, assim. Bom, com relação às preferências de horário, a maioria preferiu que o encontro ocorresse às 19 horas. Porém, tem uma porcentagem aqui significativa, uma quantidade significativa, que queria o encontro mais cedo. E para essas pessoas, e também para aqueles que não conseguirem participar hoje, a gente ainda está estudando uma forma de disponibilizar a gravação das nossas apresentações. Mas isso é uma coisa que ainda não está muito certo como a gente vai fazer, mas só para que quem não possa participar em um determinado encontro e queira assistir, enfim, não perca. Bom, com relação à área de atuação, a gente vê que tem um range bastante aberto, assim, né, um leque grande, dentro das disciplinas ofertadas, dentro da área de atuação ofertada no KIT, mas o legal é que também nem todo mundo ficou naquilo que se formou e resolveu fazer outra coisa. Por exemplo, a gente tem pessoas que trabalham com coaching e também tem pessoas que trabalham com engenharia de alimentos, física, geodésia, enfim, espaço para cooperação, enfim, não falta, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir estabelecer linhas de pensamento semelhantes, assim, ao longo da nossa integração. Bom, o último resultado foi os assuntos de interesse. A gente perguntou o que vocês gostariam de ter nessas integrações. E, bom, não esmagadoramente, mas, enfim, os que deram maior
porcentagem foi integração, né, para que a gente possa se conhecer, enfim, para estabelecer um networking e articulação também entre KIT e possíveis instituições aqui do Brasil para desenvolvimento de projetos e cooperação, por exemplo. Bom, agora falando dos nossos próximos eventos, a gente já tem esse mês hoje está acontecendo o nosso evento, mas a gente já tem preparado mais 2 encontros nos próximos meses. No dia 22 de junho, a gente vai ter uma atividade da Ana Lúcia e do Stefan Müsner, que é sobre Thinking Environment. O nosso terceiro encontro vai ocorrer no dia 13 de julho, com uma apresentação do Klaus, da Vulcan, sobre o projeto Brain Group. O Klaus está presente. E, bom, o nosso quarto encontro, que deve ocorrer em agosto, ele ainda está em aberto. Então, quem tiver interesse em participar, em fazer alguma apresentação, falar sobre algum assunto, a gente está aberto. A gente tem esse espaço aberto na agenda. E, bom, vamos para a palestra do dia. Hoje, os nossos palestrantes vão ser o professor Tobias e a professora Cláudia. E eles vão falar um pouquinho da história do nosso clube aqui no Brasil, a formação, enfim, várias curiosidades e coisas legais que eles têm para nos contar. Então, professora Cláudia, Tobias, a palavra é de vocês, fiquem à vontade. Obrigado, boa noite. A Cláudia vai começar, acho que é. Isso. Sim. Eu agradeço o convite desde já também e espero que a gente possa... Eu vou pôr a apresentação aqui, então, né, Liege? Isso, tem o apresentar agora, pode ir. Se houver algum problema, a gente está com essa apresentação também. Não, eu dei uma... Como sempre, nos últimos minutos, a gente sempre dá uma mudadinha. Certo. Só um pouquinho. Dá para ver? Sim. Tá, só deixa eu tirar esse negocinho aqui da frente. Sabe como é? Eu não sou a geração que nem vocês, mas eu tento fazer as minhas agora, né? Não, dá tudo certo. Todo mundo aprende. É verdade. Todo dia a gente está aprendendo alguma coisa, né? Então, mediante o convite que vocês fizeram, eu conversei com o professor Tobias, aí a primeira parte que ficou para apresentar seria falar um pouco da EBA, que Paraná, Santa Catarina, e sobre como surgiu esse clube de ex-alunos da Universidade de Karlsruhe, né? Então, eu posso dizer assim, as parcerias iniciais, elas foram pontuais na Universidade Federal do Paraná, e acredito que em outras também. Então, a gente percebe, por exemplo, dentro da nossa universidade, que eu sou da Universidade Federal do Paraná, que essa parceria começou nas ciências geodésicas em 1979. Eu acho que a engenharia florestal talvez foi um pouco antes, mas por essa época, e a engenharia civil também. Então, eram pesquisadores que tinham interesse em trabalhar em conjunto com pesquisadores da Alemanha e recorriam a financiamentos que tinha o BMZ, a GTZ, o CNPq, CAPES, DAD, e aí até coloquei alguns dos nossos parceiros da ciência geodésica, o professor Hans-Peter Baer, da universidade, primeiro era de Hannover, depois ele era de Karlsruhe, o professor Grafarent e o professor Gintezeber, que era de Hannover. Então, essas parcerias individuais tinham vários objetivos, que eram tanto a pesquisa, desenvolvimento de pesquisa conjunto, quanto no nosso caso das ciências geodésicas, foi contribuir com a formação do programa de pós-graduação em ciências geodésicas, né, que foi o que a gente, com a ajuda deles, foi construído o programa. A EBA, então, é a Associação de Ex-Bolsistas da Alemanha, que englobava Paraná e Santa Catarina. Ela surgiu dentro, na verdade, de uma ideia no Instituto Goethe, e a ideia era que os alunos, os ex-bolsistas, né, fariam esses encontros para troca de conhecimentos e experiências na Alemanha. Ela foi fundada em 1984, no início só contava, acho que, com alguns ex-bolsistas do Paraná, e daí, como houve um interesse por parte de alguns estudantes de Santa Catarina, foi que então formou-se a EBA Paraná Santa Catarina.
Os objetivos básicos de todas as AEBAs é congregar, ampliar, manter e estreitar laços com os bolsistas e promover eventos culturais e sociais, bem como auxiliar os candidatos com conhecimentos e experiências. O primeiro presidente da AEBA do Paraná foi o professor José Henrique Pedrosa, até muitos conhecem, mas aqui ele está numa fase bem jovem, né? Alguns ainda são membros. A AEBA inicialmente tinha esse logotipo e posteriormente passou a ter um logotipo mais moderno. Tá? A presidência foi do professor, ele é da Engenharia Florestal, e o primeiro encontro que foi feito foi em 1991, né? Vocês vejam que era uma época bem diferente do que a gente tem hoje, em termos de se preocupar com visual, né? Mas era um encontro que foi feito no Clube Tabajara de Blumenau e tinha 2 palestras, uma era da professora Westphalen, que era da Universidade Federal do Paraná, a respeito da imigração alemã no sul do Brasil, e a segunda era do cônsul honorário, que era o professor o Dr. Prayon, vamos dizer, o senhor Prayon, a situação econômica na Nova Alemanha. Então, tinha toda uma programação, esse evento ocorreu em 2 dias, né? E foi o primeiro evento que foi feito em 1991, que foi chamado de um encontro de inverno. Várias coisas foram feitas dentro da AEBA, sempre houve um grande interesse por parte dos ex-bolsistas nos seminários, vale se ressaltar que na época tinha muito financiamento próprio da Alemanha, a gente sempre teve palestras, os principais aí nós tentamos nas últimas gestões fazer encontros informais, né, parecido com o Stammtisch, mas não igual, porque nós não estávamos sempre no mesmo lugar, na mesma mesa, mas eram encontros informais para tentar conversar, fazer as nossas redes. Jantares de confraternização, principalmente, sempre teve nos finais de ano, né, uma parte era subsidiada pela EBA, outra pelos próprios ex-bolsistas. Tinha muitas viagens no início, né, exposição cultural, exposição de fotografia, sendo que essas dois tipos de exposição foram organizadas dentro do Instituto Goethe, aqui em Curitiba, e a gente tinha criado aí uma página da EBA também para disposição. Então, essa aqui é uma foto também antiga de um dos eventos, né, sendo realizado. Infelizmente, acredito eu que faz agora 2 ou 3 anos, as atividades foram encerradas, né? Por quê? O que a gente percebia? A gente tentou até com os encontros informais, mas não sei se a vida das pessoas é tão atribulada que elas não tinham tempo para ir no encontro. Havia também essa questão que os sócios paranaenses participavam, os mais de Curitiba que participavam, já que a sede era aqui. No caso das viagens, a gente também tinha algumas participações mistas, mas eu sei que acabou essas atividades não sendo frequentadas demais pelos associados. Começou a ter um período em que o pessoal de Santa Catarina queria, tanto que muitos eventos foram feitos no Paraná, outros em Santa Catarina, mas, na verdade, as atividades foram encerradas e eu acho que fui a última presidenta da EBA, porque depois nós não tínhamos ninguém que quisesse continuar. Então, essa é uma coisa que eu acho que ficou triste, mas verdadeira, é que parece assim que tinha perdido um pouco desse interesse, né, por essa associação. Eu me lembro que eu comecei a participar em 96, quando eu voltei da Alemanha, mas sempre havia, assim, alguns seminários, alguns jantares, e a participação era sempre maior do que a gente tinha nos últimos tempos, que realmente não havia uma participação significativa, o que foi uma pena aí, mas ela teve as suas atividades encerradas. Bom, aí em 2009, né, no dia 5 de agosto de 2009, foi renovado de novo o convênio entre a Universidade de Karlsruhe e a Federal do Paraná. Depois disso já deve ter sido renovado mais algumas vezes, porque a duração sempre é de 5 anos. E na mesma data foi feita a acreditação do Clube Brasileiro de Ex-Alunos da Universidade de Karlsruhe. Nessa solenidade, ela foi realizada nas dependências da Universidade Federal do Paraná. Tiveram presente o magnífico reitor da Universidade de Karlsruhe, o Dr. Hippel, o assessor de cooperação internacional, o professor Victor Martinez, e a leitora do clube, na época, de ex-alunos, que era a doutora Cláudia Reichter. Pelo lado brasileiro, nós contamos com a presença do professor Jacques Akel Sobrinho, do pró-reitor na época, o professor Dr. Sérgio Chia. Então, foi feito em 2 momentos, um foi feito a assinatura do acordo de cooperação,
no gabinete do reitor, e depois foi feita uma pequena solenidade numa das salas do edifício Dom Pedro I. Então, teve a participação. E aí tinha sido decidido, né, que, como o Brasil é muito grande, o Alumni ficou dividido em 4 regiões. No norte era o professor Dr. Jaime Bezerra Mendonça, o responsável. No Rio, o Dr. Ian Selders. Em São Paulo, o Dr. Jürgen Bonn. E aqui em Curitiba, no sul do país, fiquei eu representando a EPA. E depois desse momento, quer dizer, as metas que a gente traçou nesse dia lá, né, foi que nós íamos promover o intercâmbio e a cooperação entre a Universidade de Karlsruhe e o Instituto de Tecnologia de Karlsruhe com empresas, instituições de pesquisa e universidades. Por isso que eu sabia que o KIT foi fundado em 2009, né? Foi bem exatamente com a transformação da Universidade de Karlsruhe no KIT, foi que surgiu a ideia de montar as redes Alumni, fortalecer a rede do Brasil, porque a gente tinha já um ou outro trabalhando, como o professor Jaime Mendonça, de Pernambuco, mas eles queriam que fosse uma rede mais forte, né? Fornecer uma plataforma de comunicação entre os membros da rede, organizar atividades entre o Clube e a Universidade Federal do Paraná e ajudar estudantes e pesquisadores que desejavam desenvolver suas atividades em Karlsruhe com sucesso. Então, essas metas, elas constam do documento que foi assinado nessa data de 2009. Os presidentes que nós já tivemos na região sul fui eu, depois veio o professor Tobias Bleninger, a Geisa do Rocio Moraes Pires, que é do CIMEPAR, se me falha a memória, né? Não, do LACTEC, e a Liege, que é atual. Então, eu acho, assim, sempre interessante, e eu acho que a gente pode sempre tentar contribuir para que isso mantenha e que a gente consiga ter mais pessoas dentro do clube, né? Afinal, é por meio das associações, né, que a gente consegue formar essas redes maiores e trabalhar fazer projetos e trabalhos multidisciplinares. Eu agradeço o convite. Agora, sobre o que foi feito, até mesmo na minha gestão, depois do professor Tobias, e essa integração fica para o professor Tobias apresentar. Agradeço o convite, Tobias, a palavra é sua. Obrigado. Deixa eu parar de compartilhar, já sai. Sim. E, gente, fica à vontade de fazer perguntas a qualquer momento. Sim, não falei, mas sim, é claro. Então, aí, eu queria... Sim. Eu queria apresentar rapidinho o que nós conseguimos fazer com a interação com o KIT até hoje na UFPR, mas também discutir com vocês para que serve um clube de alunos e esses encontros, que sempre tem uma dúvida, o que benefício tem, o que fazer. Então, queria compartilhar com vocês os prós e cons que identifiquei. Então, só vou compartilhar aqui. Iniciar a apresentação. Então, meu nome é Tobias Bleninger e me formei... Acho que vocês conseguem ver a tela agora. Sim? Estamos vendo a tela. Perfeito. Então, eu sou alemão, me formei no KIT na Engenharia Civil, depois fiz doutorado lá e liderei um grupo de pesquisadores até me mudar para Curitiba em 2009. Aqui uma lista geral dos convênios que o KIT tem com universidades brasileiras. Obviamente a lista sempre muda, pode ser que não é muito atual, mas são bastante instituições brasileiras. Destaquei aqui a UFPR, onde trabalho agora, mas também a USP, com a qual eu coordenei um ProBrau durante meu doutorado, em 2002 a 2004. E aqui uma lista, essa de fato atual, dos países de origem dos alunos estrangeiros que estudam atualmente no KIT. Essa lista, obviamente, tem mais de 130 países, nesse caso, mas é top 20 aqui ilustrado. Vocês podem perceber que o Brasil não aparece aqui. E tem muitos
da China atualmente estudando na Alemanha, devido ao caso que é um estudo forte em engenharias e gratuito. É interessante de ver essa distribuição e também ver que da América do Sul tem poucos alunos atualmente estudando lá. Vou destacar rapidamente a nossa interação com o KIT, começando com a parte de graduação. Geralmente eram programas chamados Unibral, então programas que duraram 2 a 4 anos, e foi principalmente o início com o Instituto da Fotogrametria e Geodesia, que a Cláudia inclusive coordenou. Eram 30 alunos de graduação que participaram. Depois também tem na engenharia civil, gestão de obras, que o professor Gebauer liderou da parte alemã e o Sérgio Gido da parte brasileira. E depois a professora Regina, que também é presente, ela liderou o Unibral com o Dr. Fuchs, da engenharia civil, hidráulica e saneamento. Mas o interessante é que, de fato, nesse período aqui, 100 alunos foram estudar para a Alemanha, ou também eram alemães que foram estudar aqui no Brasil. Então, tem bastante gente com essa experiência, e a maioria, eu diria, ele tem boas lembranças a isso. O financiamento geralmente veio do DAD, da parte alemã, e do CAPES, da parte brasileira. Similarmente, na pós-graduação, tem o programa ProBrau, tem atualmente, inclusive, um edital aberto, acho que termina amanhã ou algo assim, seguindo nos mesmos instituições, então era também na Civil e na Geodésia, que geralmente foram, no total, 15 alunos de doutorado sanduíche, financiado pela CAPES, que foram estudar no KIT. E tem também uma interação bem interessante da rede dos Humboldtianos, então da Fundação Humboldt na Alemanha, uma fundação muito renomada, e o Jorge Centeno participou como Humboldt Fellow e passou um ano no KIT, fazendo tipo um postdoc, mas de alto nível de pesquisa. E conseguimos também financiamento conjunto com a Baden-Württemberg Stiftung, do estado de Baden-Württemberg, onde fica o Karlsruhe. E então financiaram totalmente por essa fundação, mas pagando também 6 doutorados sanduíches para a parte brasileira. E conseguimos um outro projeto também cofinanciado pela GIZ, que antes era a GTZ, agora é a Sociedade de Cooperação Internacional da Alemanha, parte do governo, que foram mais 3 alunos de doutorado sanduíche e 2 postdoc nessa parte. Vocês podem ver a cooperação, obviamente, mútua acadêmica. Aqui nas novas parcerias, tinha participação de empresas, mas muito pouco. As empresas não conseguem financiamento. Então, isso já é uma questão que, pelo público que vi hoje presente aqui, são muitos acadêmicos. Eu sinto falta das pessoas das indústrias. E assim, o que conseguimos, que de fato foi um sucesso? Então, num projeto que a UFPR conseguiu, financiado numa rede ANEL, foi um projeto grande sobre emissões de gás de efeito estufa de reservatórios, e conseguimos linkar esse projeto de pesquisa com esses projetos Unibral e ProBrau de mobilidade, e assim os alunos participaram desse projeto maior, e fizemos até um seminário dos alunos sobre esse tema, que deu também uma excursão para o próprio reservatório aqui ilustrado nessa figura. Então, isso foi interessante de não só tocar um projeto de pesquisa que iniciou aqui, mas já linkar com o KIT nessa linha. E depois, o KIT conseguiu um recurso
Então, foi no Ministério de Educação e Pesquisa da Alemanha, projeto grande, também 3 milhões de euros, e nós conseguimos um cofinanciamento brasileiro, mas não tanto, mas novamente aproveitamos a mobilidade que existe pelos programas da CAPES para interagir. Interessante é aqui que houve participação de várias empresas alemãs, uma empresa de geodesia, outro de banco de dados, uma empresa de hidrologia, uma empresa de sensores, e da parte brasileira, parte mais do governo, da parte estadual, então Águas Paraná, hoje Instituto Águas e Terra do Estado, Emater, Instituto Paranaense de Assistência Técnica, e a Sanepar, empresa de saneamento, além dos parceiros aqui das universidades. Então, ligando isso e mantendo contato com o GAIT, ajudou a fazer esse projeto. Algumas ilustrações aqui. Então, aproveitamos a vinda do pessoal do KIT, eles deram curso, e também para participar nas medições em campo. Então, essa cooperação e esse link sempre ajudou bastante. E assim, para falar de fato das atividades formais que foram feitas pelo clube de alumni, é a lista apresentada aqui. Então, a Cláudia liderou um workshop, então sempre fomos atrás de conseguir financiamentos para fazer workshops, convidando pessoas do KIT e ex-alumni do Brasil ou até da América Latina para esses eventos. E muitas vezes o recurso permitiu pagar passagens e talvez até a estadia para fazer esses encontros. Os temas mudaram bastante de todas as partes. Tínhamos a visita de uma comitiva do estado de Baden-Württemberg, aqui no FPR, um outro evento de poluição de água, depois um evento de desastres naturais, depois do desastre que aconteceu em Teresópolis, teve uma enchente muito forte, outro que é já citado do projeto de gases de efeito estufa, e em Recife, sobre tecnologia, cultura e sociedade. E esse que a Lia já comentou em Chile. E assim, já finalizando a minha análise dessa parte, então, quais vantagens eu vejo em comparações formais e informais que, de fato, ajudam na inovação e desenvolvimento dos dois países. O que aconteceu agora muito nas engenharias, a parte de meio ambiente, que vimos que o problema é dominante no Brasil, mas muito da literatura existe mais para climas moderados. Então, tem muito interesse do KIT estudar em outras regiões e nós conseguindo interagir fortemente nessa linha. E muito interessante para a parte acadêmica, os estudantes ficam muito mais motivados e interessados em trabalhar no projeto internacional grande, todos os níveis aqui, do que só fazer algo baseado no livro. E as desvantagens, eu vi que tem muita parte administrativa diferente, sempre falta de dinheiro, obviamente, é difícil quando passa a avaliação dos dois países. Temos discrepâncias em infraestrutura, especialmente em laboratórios, obviamente idioma, e tem ainda a falta de reconhecimento do mestrado alemão, nesse caso aqui no Brasil, porque é um sistema diferente. E tem essa falta nós não conseguimos atrair alunos da indústria para participar aqui nessas reuniões. E assim, o que me ajudou a essas atividades aqui, como hoje, obviamente, fazer o networking. Então, sempre quando alguém precisa de uma informação específica, essas reuniões ajudam. Receber informações, mas hoje, com as mídias sociais, isso não tem muito mais papel como antes. Mas tem um grupo de contato
isso é muito interessante. Então, nós conhecemos várias pessoas em Karlsruhe. Se um aluno novo vai para lá para achar apartamento, saber onde abrir conta no banco, etc., isso ajudou muito de ter um grupo de contato. Então, de fato, isso ajuda para quem pretende viajar. E, obviamente, essa troca de ideias pós-volta e os contatos com instituições adicionais. Era o DAD, o Goethe-Zentrum que temos aqui em Curitiba, a associação que a Cláudia mencionou, e até a embaixada, às vezes, participam nos eventos, o consulado. E assim, queria terminar e mencionar alguns alunos do KIT, vocês se conhecem todos, o Stefan Quandt, membro da família, que primeiro dono da BMW, o Carl Benz, pelo próprio nome, deve ser conhecido, August Thyssen, dos elevadores, talvez vocês lembram, Dieter Zetsche, que era o chefe da Mercedes-Benz de recente, o Heinrich Hertz, que descobriu as ondas eletromagnéticas em Karlsruhe, Alexander Gerst, que é um astronauta, Dietmar Hoppe e Hasso Plattner, que são os fundadores da SAP, empresa de informática. E assim, quem sabe vocês aparecem logo nessa lista aqui, se orgulhando ou lembrando das atividades do KIT, que obviamente participou na formação de nós todos de uma maneira ou outra. E assim, terminando com esse citado aqui, então, minds are like parachutes, they only function when open. Então, temos que manter nossa mente e vida aberta, e assim, fechando com uma visão do Castelo de Karlsruhe, e também uma ilustração da neve, num caso de estudante. E fico à disposição para dúvidas e perguntas, aqui os dados de contato, links que passei. Obrigado. Obrigada, Tobias. Obrigada, Cláudia. É sempre importante a gente saber a história, né, da onde a gente vem, enfim, no caso, da onde vem o Alumni Club, e para a gente poder formar a nossa unidade e entender que a gente é parte de algo, assim, né? Então, obrigada, essa era a intenção mesmo dessa primeiro encontro, era trazer essa história para a gente entender como foi a formação, quem são as pessoas que passaram pelo Alumni Club, e quem foi responsável também, entre eles vocês dois, e enfim, a Geisa e mais outras pessoas também, para fazerem a gente chegar aqui, né? Enfim, todos os alumni que estão presentes e que fizeram parte dessa história ao longo de todos esses anos. E pela apresentação de vocês, eu realmente vi que vocês têm muita experiência que a gente pode compartilhar. Eu, como agora presidente, preciso... Com certeza vocês vão estar no hall dos conselheiros de presidentes, assim, porque... E eu sempre vou precisar entrar em contato para saber como vocês resolveram determinada situação, e, enfim, para que a gente possa, quem sabe daqui a um tempo, depois que a pandemia passar e todo mundo poder se aglomerar de novo, a gente consiga viabilizar um encontro de todo mundo junto, presencial, em algum local. Enfim, eu vou parar de falar e vou abrir para perguntas, integração, quem quiser conversar, quem quiser falar alguma coisa, contar curiosidade, está aberto, é só falar. Não? Liege, eu tenho uma pergunta para você. Para mim. Para você. Dentro daquela pesquisa que você fez, você localizou ex-aluno de Karlsruhe que está na indústria? Sim. Então, nós poderíamos pensar, porque a gente está vendo, e a gente já sabe disso há longo tempo, que uma deficiência é exatamente trazer as indústrias para perto. Uhum. Então, o que talvez poderia ser feito, né, é a gente convidá-los para fazer uma palestra. Isso. Isso, você manda o convite especial dizendo, gostaríamos, né, que tivesse uma palestra sua sobre seu trabalho, etc., para a gente ver se consegue atrair, né, porque essa realmente, o Tobias ainda mostrou no último aí, que foi aquele super projeto,
do lado alemão, eles enxergam a academia como parceiras, né? No lado brasileiro, não ainda. Então, talvez trazê-los com convite formal para eles virem fazer uma palestra, não sei, uma ideia. Uhum. Bom, a gente já tem uma palestra meio preparada, que é a do Klaus. O Klaus, ele está mais presente no mercado de trabalho, enfim, ele vai nos dar a palestra inicial, mas não exclusiva, porque a gente está aberto para outras palestras também, mas ele já vai estar presente na nossa palestra de julho. Você quer falar alguma coisa, Klaus? Não, eu não vou contar a vocês nada da minha apresentação, mas vai ser divertido, garanto, né? Com certeza. Mas eu gostaria de aproveitar, eu estou pensando o tempo todo, o Tobias mostrou algo que me frustra muito. Não tem brasileiros em Karlsruhe. Por quê? Os brasileiros não se interessam pelas ciências naturais, pela engenharia. Qual a razão? Cadê os brasileiros na Alemanha? Não tem? Tem alguns, mas não tão forte como os outros países. Mas pelo tamanho do Brasil, deveria ter mais. Então, isso é uma ótima pergunta. Eu não sei a causa disso, porque, falando dos meus alunos, sempre tem alguns interessados de fazer intercâmbio, mas muitos não têm condições financeiras, de fato, isso é uma limitação, porque, olhando para tantos chineses que tem lá, o governo chinês investe muito dinheiro para mandar os alunos para fora. E no Brasil não tem tanto isso. E a segunda questão talvez não sei, talvez mais na linha de que a Alemanha não é tão famoso ainda. Todo mundo, os alunos que querem fazer no exterior, pensam só no MIT ou em algo em Londres, ou Nova York, que parece mais atrativo do que numa cidade pequena, desconhecida no sul da Alemanha, embora que é uma universidade top. Mas, sabe, eu achei totalmente surpreendente. Acho que o menor país, ou dos menores países da América Latina é Equador. E Equador é o único país da América Latina com alguns estudantes em Alemanha. Se não viu Argentina, Chile, Peru, nem México. Eu não esperava isso, para falar a verdade, né? Posso falar? Sim, professor, pode falar. Oi, boa noite, desculpa ficar tarde, mas a resposta do professor Klaus aí realmente já foi formulada várias vezes, e acontece que essa preocupação que existe, até o DAD, ela tem essa preocupação de como intensificar o intercâmbio com alunos brasileiros, né? Um dos primeiros problemas é a bendita língua, né? Embora tenhamos descendentes alemães aqui, ninguém fala alemão, não teve, já se esqueceu, só ficou sobrenome, né? E falam de oma, falam de opa, mas quando vai falar, não chegam a falar alemão. E na idade que poderiam começar o interesse, que já é mais ou menos depois da fase de estudante, já é uma fase bem difícil de começar a aprender língua, né? Muita gente aprendeu inglês, ou um pouquinho de inglês, na escola e se sente mais confiante, né? Vocês veem que quando houve a iniciativa do governo Lula, inclusive, de mandar o Ciências Sem Fronteiras, havia dinheiro de sobra para mandar gente para outros países, mas pouca gente escolhia a Alemanha por isso. Não havia dinheiro para ir, não era o problema do dinheiro. O problema é que era muito mais fácil ir para a Itália ou ir para Portugal, muita gente foi para a Espanha, para México, para outros lugares, do que ir para a Alemanha, né? Eu imagino que a mesma dificuldade estaríamos discutindo se estivéssemos com ex-alunos do Japão, né? A JICA deve ter a mesma situação, que gente, até descendente de japonês que não sabe japonês e que para ir se integrar lá ou ter que fazer uma prova, alguma coisa, né? No caso do mestrado, no caso do doutorado, fica mais fácil porque não é necessário saber a língua alemã, né? Essa é uma questão.
A pessoa pode desenvolver o trabalho dentro do ambiente universitário em inglês, mas quando vai fazer um estudo, né, tipo fazer um master, né, fica difícil. Hoje ficou mais fácil que muitas universidades alemãs oferecem o master em inglês. Então, eu acredito que a quantidade de alunos que queiram fazer master, e aí o DAD oferece, né, recursos para fazer o master, né. Por outro lado, até quando eu fui fazer o doutorado na Alemanha, havia uma questão, né, para que vai fazer na Alemanha se temos excelentes cursos aqui, né? Então, eu falava, não precisa fazer recursos hídricos se temos curso de recursos hídricos no Brasil, é gastar uma bolsa 4 vezes mais cara para uma pessoa morando na Alemanha do que uma pessoa morando em Curitiba ou Porto Alegre, né? Então, realmente, a questão financeira é muito restritiva. Porém, né, aí não conta o ganho que você tem em contato internacional, em experiência e formação. Isso aí não está entrando nessas contas, né? Existem, então, algumas coisas que, do ponto de vista de engenharia, por exemplo, a Alemanha não tem nada de ficar dizendo que todo mundo quer isso no MIT, né? O melhor perfil de um engenheiro é um engenheiro alemão, né? O von Braun, que fez o foguete, os alemães que fizeram bomba atômica. A fama da engenharia alemã, da arquitetura alemã, é muito conhecida, né? Então, atrativo existe. O problema é esse, né? Muitas vezes, até a questão de ser outra sociedade, outro clima, né? As pessoas, não vou lá, mas eu prefiro ir para um lugar, fica nessa, né? Mas eu entendo que existe muito potencial, né? E eu fico triste também, professor Klaus e Tobias, porque a Cláudia sabe, nosso curso, por exemplo, de pós-graduação, tem direito a 1 ou 2 bolsas de sanduíche e devolvemos, né, por falta. Primeiro que poucas pessoas já fazem doutorado, dessas, algumas não querem sair porque não sabem inglês, apenas sabem quebrar galho para ler o texto e não sabem fazer um TOEFL, já não tem essa coragem. Segundo, tem problemas de família, casamento, como que eu vou levar, a mobilidade já não é tão fácil, né? E, lastimosamente, eu fui coordenador e eu dificilmente mandei uma pessoa para lá. A Cláudia também, acho que no seu tempo tinha a famosa bolsa de balcão, né, que se chamava, e a gente ficava atrás de aluno, quem que poderia querer, né? E é difícil motivar, né? Eu fico muito feliz quando vejo alguma pessoa que pelo menos se planeja para ir 6 meses para fora, né? Pela experiência que ganha, mas é um problema muito sério motivar aluno de pós-graduação para fazer um estágio de 6 meses que seja na Alemanha. E é através do clubes como esse dos alumni que pode motivar mais, trazendo essas experiências positivas, mostrando, né, do ponto de vista, não do professor, mas do ponto de vista do aluno, como é bom, né? Nós, que já somos mais velhos, né, temos contato direto com o doutor, com o professor, e os alunos têm um contato mais direto com os Mitarbeiter, né, com os estudantes também, e isso aí é muito legal, porque são problemas similares, né? É um ponto interessante que você trouxe sobre a língua. Estou só pensando o que mostrou o Tobias, que a estatística, que as estudantes são da China. E não, eles não falam alemão também. Eu acho que para um chinês talvez é mais difícil aprender o alemão do que para um brasileiro. Não sei se essa é a causa raiz. Não sei. Olha, gente, eu gostaria de mencionar, eu estou viajando muito na América Latina toda, e eu faço parte das câmaras alemãs. E dentro dos círculos dos empresários, da indústria, da comunidade alemã nos países latinos, você encontra mas um monte de gente que estudou na Alemanha, anos e anos. Eu acho que a gente perdeu um pouco o hilo. Pode ser a falta de programas que facilitaram, mas eu vou falar aqui para vocês também. Eu estou reclamando seriamente. Eu tenho muito contato em Karlsruhe. Eu estou reclamando também um pouco. E cadê Karlsruhe aqui?
No DWIH em São Paulo tem Darmstadt, tem Munich, tem Stuttgart, mas cadê Karlsruhe? Né? Então, eu estou até cutucando meus contatos em Karlsruhe e estou dizendo, gente, como vocês acham um brasileiro vai saber de vocês? Né? Pode ser isso também, porque eu sei, em Darmstadt tem bastante brasileiros. Né? E Aachen eu vou perguntar, mas eu acho um pouco o problema também, o KIT está muito focado em outras coisas, e não tanto em atrair, pode ser, estudantes dessa região. Né? Não sei. Eu gostaria de fazer um adentro aqui, reiterando o que o Klaus disse. Acho que a questão da divulgação da KIT é muito baixa. Por exemplo, na minha faculdade, que é a Unesp, eu fiquei sabendo do processo 3 dias antes de fechar, né? E foi a divulgação muito baixa, pouca gente sabia. E outro fator que eu acho que restringe muitos estudantes brasileiros, pelo menos na minha faculdade, são os requisitos para se fazer o intercâmbio, né? No caso foi o intercâmbio. Então, eles exigem muita coisa de um aluno que entra para a faculdade com uma bagagem não muito boa, né? Então, eles já têm ali uma defasagem do estudo, né, vindo do ensino médio, tanto de escolas particulares como públicas, e meio que eles vão tocando ali para poder passar nas matérias com a nota mínima, né? E aí, os requisitos para se fazer um intercâmbio é você ter, por exemplo, uma média 8, sendo que 90% não consegue atingir esse percentual de nota. Então, acho que isso acaba muito que essa barreira, né, dos estudantes saírem. Concordo, Lucas, isso é parecido aqui. Então, nós temos muitas barreiras e muita burocracia para os alunos conseguirem. Tinha uma pergunta do Alisson aqui no chat, que ele perguntou da parte dos cortes do lado brasileiro. Então, eu queria só compartilhar com vocês, novamente, alguns números que até tem aqui. Vocês conseguem ver a tela de volta? Sim, Tobias. Então, aqui, isso também são números atuais. Então, isso é o recurso que o KIT hoje tem. Então, é praticamente 1 bi de euro. Esse recurso do Estado é 1/3, praticamente, e do governo federal é outro terço. Então, isso seria o federal aqui. E 40% vem de fora, indústria, o que for. E aqui ele separa a matéria no setor universitário, de fato, a metade, Estado e governo federal. Isso, a peculiaridade do KIT, porque as outras universidades na Alemanha, geralmente, são universidades estaduais. Então, a junção com o Centro de Pesquisa de Karlsruhe criou essa constelação interessante. Agora, só olhando pesquisa de grande escala, de fato, o azul aqui é governo. Isso seria o equivalente sempre que... desculpa, então foi minha letra. Então, isso seria recursos, principalmente CNPq, pouco de Estado, que seria fundações de fomento, como temos aqui, mas, novamente, tem 30% da indústria. E essas informações se vê na página direto no KIT. Da UFPR, não sei exato, estava procurando agora, então, eu sei que então as informações estão mais complicadas, mas, em geral, falamos também de 1 bi de reais. Isso são recursos do governo federal. E não sei exatamente quando vem da indústria, mas eu diria menos que 10% vem da indústria. E assim, considerando esses cortes que estamos vivenciando, da CNPq, etc., eu digo, nós temos que procurar alternativas. Então, confiar que volta um dia recurso do governo é difícil. Então, temos que ir atrás de recursos
de pesquisa com as grandes indústrias, até com município, o que for, e acho que isso é uma única solução atual, porque duvido que logo vai voltar a ter muito recurso nas universidades. Então, isso seria minha resposta para o Alisson, não sei se foi nessa linha. Professor Tobias, eu também tenho uma pergunta. Você comentou sobre as oportunidades, né, que normalmente o pessoal da indústria não participa tanto e não tem tanta procura, mas quais seriam as possibilidades, assim, para quem está atuando no mercado de trabalho, para quem atua na indústria, quais são as opções para a pessoa fazer o intercâmbio no KIT, ou como que a gente pode promover isso? Olha, tem da parte... O que é peculiar aqui no Brasil é que as empresas do setor elétrico têm que pagar 1% do benefício em pesquisa. Então, lá já tem um instrumento muito interessante, são esses grandes projetos P&D. Então, isso sempre sugiro para ir atrás. Mas são trabalhosos, burocráticos, etc., mas conseguindo isso já ajuda. E tem muitas empresas grandes, tipo Klabin, e etc., brasileiras, que têm uma própria departamento de pesquisa que é super bom. Mas muitas vezes eles preferem contratar empresas, universidades internacionais para parcerias do que os regionais. Porque é muito, muito burocrático aqui. Então, eu preciso um ano para fechar um contrato que precisa da assinatura do reitor, publicação diária oficial da União, e para conseguir tudo isso, demora um ano aqui. E no KIT tem a procuradoria lá, a parte jurídica, ela é super eficiente, eles fazem serviço mesmo. Então, o contrato lá passa as mesmas questões, também leva a assinatura do reitor, mas é um apoio brutal para apoiar os pesquisadores conseguir isso. E lá sai em 2 meses. Então, esses são alguns barreiras que ainda temos, mas dá para passar. Eu estava pensando aqui, pessoal, Baden-Württemberg está cobrando agora para estudar, né, para estrangeiro. Já desde, acho que uns 2 anos, né, Tobias? É sobre estrangeiros fora da União Europeia. Isso. Isso então, quando não tem convênio. Então, essas que mostrei no convênio são isentos dele. E por isso é bom fazer convênio, porque assim não paga essas taxas. Mas, por exemplo, se um aluno vai com recursos próprios, né? Tipo assim, se tem convênio com a universidade, se ele for aluno da UFPR, ele consegue, né? Mas se ele for com recursos próprios, ele tem que pagar. É claro que não é muito, mas somando com o custo de vida, para um pai ficar pagando já se torna bastante caro, né? Então, às vezes, isso vai dificultar também a ida para Baden-Württemberg, no caso, né? E KIT está dentro. Então, é uma coisa assim que, assim, estudar, por exemplo, num lugar que não precisa pagar os 3.000 euros por ano, né? Talvez saia mais barato, porque são 10.000 euros que eles pedem para depósito já no início do ano, né? Sim. Então é bastante caro para, sei lá, para um pai normal, assim, que não é do... assim, que não tem uns recursos, que não é da indústria nem nada, ficar bancando isso para um filho, né? Então, na verdade, foi reação... As universidades alemãs reagiram a essa grande quantidade de alunos, principalmente da China e da Índia. Isso. Que, assim, não tem esse investimento na pesquisa e educação no país dele, mas, assim, aproveitando-se da educação gratuita na Alemanha. Sim. Só que, pela lei europeia, não pode dizer, não deixe, o chinês paga, o brasileiro não.
Então, Sim. não pode discriminar assim por países. Então, dá para dizer, europeu é uma coisa e fora é outra. Então, eles não conseguiram separar, mas, de fato, criou essa barreira financeira, principalmente porque houve muitos estrangeiros e de algumas regiões somente indo lá e ocupando as vagas, ou custando caro, afinal, não daria para atender a todos. Mas concordo, agora com o câmbio atual, fica super caro. Fica caro, Mas, eu acho que uma alternativa é as próprias fundações, as FAPs, né? Por exemplo, eu sei que a FAPERGS, que é a nossa aqui no Rio Grande do Sul, ela tem um convênio formado com Baden-Württemberg, e eu acredito que a Araucária, no Paraná, também deve ter. Então, talvez seja um caminho para que essa taxa não seja cobrada, por existir já essa cooperação nível Estado, né? Com o Estado inteiro de Baden-Württemberg. Que bom, vou perguntar. Que eu não sei se como seria a tratativa burocrática por isso, mas eu vejo que é uma coisa formal de cooperação a nível de estados, né, de fundação de pesquisa, que as universidades estão fazendo parte. Né? Sim, obrigada, vou me informar. Eu ia, já que eu me manifestei, perguntar um pouco se vocês têm alguma informação da atuação da Fraunhofer no Brasil. Como é que ela está? A Fraunhofer é mais voltada à parte de indústria, né, de empresa. Como que está essa inserção da Fraunhofer no Brasil? E já que a gente quer puxar um pouco a indústria, né, como que o KIT, né, poderia atuar junto nessa interlocução, né? Que no KIT a gente tem lá um centro da Fraunhofer, né, pelo menos um prédio principal. Não sei se alguém tem alguma informação disso. Eu não tenho conhecimento de atividades da rede Fraunhofer no Brasil, mas também não pesquisei. Então, pode ser que haja em alguns lugares, mas eu não vi. Mas isso é algo interessante também. Então, a Fraunhofer recebe um pouco fundos também do governo, mas tem muita pesquisa industrial. Então, são muito mais aplicados. Eles não fazem uma formação em si, como nas universidades, mas também não são iguais os centros de pesquisa federal, tipo o INPE ou algo assim. Então, uma construção bem interessante que poderia ser pensado nesses encontros de inovação até. Eu estava vendo aqui na página da Fraunhofer no Brasil, a gente tem dois centros no ITA, em São José dos Campos, e um centro de sistemas de engenharia de software na Federal da Bahia. Bem, são os 3 centros no Brasil. Legal, eu não tinha conhecimento disso, não tinha nem contato, mas acho que isso pode ser um caminho também, ver interesse deles em outras áreas. Eu lembro até com a Liege, né, quando a gente estava no Chile, a gente foi até a Fraunhofer e a gente viu essa interação, né, deles com a indústria e com a universidade. Enfim. Muito legal, obrigado, Marco. E, bom, eu queria só fazer uma pergunta e trazer de novo a gente para as atividades do Alumni. Como o Alumni, assim, a gente poderia juntos atuar para tornar viável esse tipo de cooperação, essa da Fraunhofer que o Márcio falou, enfim, academia, indústria, essa questão. Agora, por exemplo, a gente tem a questão do network, né, de todo mundo estar junto, de trazer, por exemplo, o Klaus, que é da indústria, os professores que são da academia, colocar todo mundo junto, enfim. Mas como que a gente pode ir além disso, sabe, e ajudar no estabelecimento dessas cooperações? Porque, claro, o networking é bastante coisa, mas para a gente continuar esse tipo de interação e fazer acontecer. A interação que você fala, ela vai mais para uma linha, nós queremos ampliar a parte de graduação, né, de ensino, junto ao KIT, a gente quer interação mais com a indústria ou a gente quer mais a parte de pesquisa?
Na verdade, são os 3 eixos que a gente sempre quer, né? Então... porque os gráficos que o Tobias acabou de mostrar, realmente são gráficos que estão bem fora da nossa realidade, como ele também apontou ali, né? De que do grande financiador da pesquisa no Brasil ser o Estado, e a gente não ter muita contrapartida da indústria nesse sentido, né? Então, mas ao mesmo tempo, a indústria ela vive da pesquisa e vice-versa um pouco, porque a pesquisa responde ao mercado, né, ao que é necessário. Então, seria uma forma da gente poder, enfim, pelo menos aumentar um pouquinho aquela porcentagem de alguma forma, ajudar isso, sabe? Enfim, mais pensando no que a gente, como alumni do KIT, poderia fazer com relação a isso. E não somente atuar como o KIT no Brasil, sabe? Como essa ideia de que a gente está representando uma universidade. Sim. E fica a pergunta no ar. Eu vejo muito interesse, né? Você falou agora há pouco, né, como é que a gente incentiva os alunos, até às vezes tem bolsa, tem recursos, os alunos não querem ir, né? Mas eu vejo muito que os alunos não sabem o que eles poderiam encontrar lá, né? Então, aí cabe, ou a gente monta uma estratégia de mostrar e incentivar os alunos locais, e aí faltaria muito o apoio do KIT, no sentido do KIT também se mostrar, né? Não só esperar que chegue, né? O KIT deveria entrar na história. Eu não sei como está hoje a atuação do KIT nesse sentido, o que eles têm de ações, né? Mas em termos de graduação, eu diria que, assim, se não tem interesse muito de alunos, é porque eles não conhecem, eles não sabem o que eles podem encontrar lá. Talvez esse seja um grande motivo, não somente esse, mas seria um. Agora, em termos de pesquisa, na minha visão, é um pouco também disso, né, o que os alunos vão encontrar lá, mas hoje o grande problema, pelo menos no Brasil, é bastante financiamento, né, eu até coordeno um Probral e a gente, bem, os 2 últimos anos, agora ano passado e esse ano, está confuso, porque o governo é uma confusão, eles já cancelaram projetos, já renovaram, já estenderam, então é uma coisa bem complicada, assim. Mas também pode ser um pouco de desconhecimento dos alunos, né, de por que por quais motivos eu iria para a Alemanha, né, assim, tipo, eu tenho um projeto Sud, que é com a França, e um Probral, que é com a Alemanha, e tem fila para ir na França e não tem fila para ir para a Alemanha, né, então um pouquinho engraçado, mas... Eu acho que nesse quesito da fila de ir para um país e não ir para a Alemanha, enfim. Eu acho que entra um pouquinho numa questão que foi a primeira coisa que eu perguntei para o Tobias antes da oportunidade de ir para a causa, que era, eu não falo alemão e agora como que eu vou para lá e como que eu vou me virar? Mas é isso e também é um pouco disso que você falou, a gente não sabe o que vai encontrar, a gente não sabe que chegando lá, eles estão super preparados para atender a gente em outro idioma que não só o alemão, por exemplo. E você mesmo acho que foi um que me perguntou, né? Como que você viveu lá, enfim, sem falar? A gente tem que usar bastante também o contato com o Oliver, né? Que eles têm um suporte bastante grande antes de ir e depois que você chega, né? Eu não tive suporte quando eu fui, né, na época, mas hoje eu vejo muito mais facilitado isso, porque os meus alunos que foram em 2018, eles chegaram lá já com recepção no primeiro dia no KIT, né? Vem aqui no gabinete lá do Oliver, ele explica um pouco do funcionamento e tal. Então, enfim, mas porque eu conheci o Oliver, porque eu sabia como funcionava, já botei eles em contato, então às vezes também falta um pouco disso. Sabe o que estou pensando, Liege? Oi. Será que o KIT deveria se
se apresentar, pelo menos aqui, às escolas Humboldt e Porto Seguro, porque lá bastante gente faz até abitur. E faz para quê? Para estudar na Alemanha. Meu filho estuda em Valinhos, mas eu nunca pensei, né? Será que eles conhecem Karlsruhe? Como tomam a decisão se querem estudar na Alemanha, para onde ir, né? Então, a gente pode até falar com a diretoria das escolas de Humboldt e Porto Seguro e tentar descobrir um pouco como é isso, né? Tem bastante brasileiros que todo ano terminam aqui já com o fim de estudar na Alemanha, né? Então... voltando àquela questão, né, de que por que uma pessoa, um brasileiro comum, assim, que não conhece muito das universidades alemãs, por exemplo, iria para uma cidade no sul da Alemanha, né, quando tudo que a gente conhece aqui do Brasil é, por exemplo, Berlim ou Munique. Mas pode ser uma opção, né? A gente fala sobre isso e se for preciso, eu tenho os contatos, eu posso trazer um palestrante do Porto Seguro, né? E a gente faz um debate e pergunta isso tudo, né? Isso seria ótimo. Outra ideia que eu tenho agora, eu sou muito ativo também aqui no Brasil e Brasil é quase o único país fora da Alemanha onde existe isso, a VDI em São Paulo, né? E eu vou perguntar a eles lá também, né? E porque vocês têm que pensar, São Paulo ainda é o maior centro da indústria alemã fora da Alemanha, maior que Xangai. Aqui no Brasil tem 1.200 empresas alemãs. Então, entre Brasil existe um enlace muito, muito forte, né? E eu acho realmente um pouco um déficit do KIT. O KIT, não sei. Eu sei, em Xangai, por exemplo, o KIT tem grandes atividades na China. Eles têm um centro da indústria 4.0 e mais coisa, né? Mas aqui não tem nada, né? Então... talvez, não sei, Felipe, eu tô vendo o Felipe aí que foi pelo nosso intercâmbio, né? Talvez, não sei se você tem alguma experiência, porque que pelo menos não tinha muita procura, né? Assim, candidatos para bolsa que nós submetíamos, né? Eu não sei se você tem essa percepção. Assim, falando específico do nosso convênio, né? Ele que era da Federal com o KIT, eu acho que o maior empecilho mesmo era até o que o Centeno comentou, que era o idioma. O primeiro, assim, era o idioma, só que é que nem, assim, eu confirmo isso, assim, até quem for lá sabe, assim, eles realmente são super preparados para te recepcionar. Tipo, se você não sabe alemão, você consegue dar um jeito, nem que você tem que fazer um pouco de linguagem de sinais ali com a mão, você consegue se virar, assim, eu conheci, no ano que eu estava lá, tinha até alunos, assim, de outros países europeus que estavam fazendo intercâmbio lá e eles também não falavam nada de alemão, mas estavam indo em aulas que eram cursados em alemão e se viravam também, a questão é que eu acho que a gente tem um pouco mais de medo, que, por exemplo, que nem falaram ali do chinês, ali, que tem muitos que estão lá, eles têm mais dificuldades do que a gente, do que falar alemão, só que talvez eles tenham mais coragem de dar cara a tapa ali. Eu não sei alemão, mas tá, eu vou lá com o meu jeito, eu vou me virar, eu vou aprender na raça, eu vou dar um jeito. Eu acho que a gente tem um pouco desse medo, assim, de tentar, assim, daí gera um pouco esse preconceito, a pessoa não considera, assim, acho que não tem noção que realmente é possível, assim, pode ser um pouco difícil no começo, mas se você só
tiver lá, se der um tempo, você, querendo ou não, você vai conseguir se virar, assim, você vai se adequar ali. Sim. O que a gente fez no nosso programa de Unibral é que nós conseguimos colocar todos vocês num trabalho de RIV, né, no Instituto também, para vocês terem a experiência de contato, não ficar só nas aulas, né, que ficariam talvez, como lá não é obrigatório assistir às aulas. Então, eu achei que foi uma coisa bem bacana do nosso programa, a gente já alinhar um trabalho de RIV para vocês, né. Uhum. Então, os primeiros que não foram assim, foram 2 pessoas, mas já segundo o grupo, a gente já trabalhou com o pessoal do KIT para vocês irem já com um trabalho de iniciação científica. Sim. Eu achei que foi bacana, não sei se para você foi bom. Não, foi bem bacana, assim, esse contato ali, realmente, uma coisa que eu gostei bastante do programa do Unibral, que realmente tinha a relação entre vamos dizer, meio que assim, a universidade ali, os professores, os coordenadores com a gente ali, que era aluno, era bem próximo, assim, era bem fácil ter esse contato, isso ajudava bastante, assim, porque eu sabia que se acontecesse qualquer coisa, eu tinha alguém que poderia me ajudar ali, tinha o Stefan, o Hilgert, que sempre estava ali disposto para ajudar, o Fux também. Essa questão, assim, era bem bacana, você saber que você tinha um suporte bom ali que estava disponível para você, assim. Acho que essa da divulgação talvez daria para a gente trabalhar em cima disso, né? A divulgação, se for uma opção assim que vocês queiram fazer, eu acho que é bacana, e a experiência que cada um, talvez apresentar a experiência que cada um teve lá em Karlsruhe, principalmente, né? Talvez isso traz assim sei lá, uma motivação e divulgação da universidade, né? A gente esteve em 2019 numa visita técnica com 15 estudantes da graduação, e eles apresentaram para o pessoal, para os calouros, né, onde nós fomos, e teve muita gente que veio procurando saber, né, como que é e tudo mais. Talvez seja realmente um caminho, né? Porque esses alunos que foram lá também, eles voltaram contra a cabeça. Eles conseguiram entender e eles vieram motivados, falando, puxa, funcionam as coisas, né? Acho que dá para a gente tentar mudar algumas coisas. Eu achei muito interessante isso. E o que eles mais, assim, eles já esperavam a tecnologia, já esperavam as coisas deslumbrantes da Alemanha, mas o que mais eles colocaram no feedback foi a visão das pessoas quererem fazer o que é correto e para o cidadão. Foi o que eles mais colocaram assim de impacto, né, neles. Então, eu achei bem bacana isso, que talvez fazer essas divulgações, porque foram locais muito interessantes que a gente foi, e essa outra visão, assim, quando a pessoa que foi lá e traz, talvez dá um impacto também melhor, né? Já que a universidade, ela é famosa, a gente não sabe também por que ela não é tão divulgada, mas talvez está faltando um pouquinho a gente fazer mais. Boa noite. Boa noite. Eu estava interagindo pelo chat inicialmente, porque eu estou com criança aqui fazendo barulho. Eu queria dar só uma contribuição aqui, acho que 2 sugestões, né? Eu acho que nessa linha do networking, uma estratégia que a gente deve buscar eu acho que criar canais de comunicação, né? Para a gente divulgar primeiramente oportunidades, né? Então, por exemplo, existem editais, às vezes vem Fraunhofer, né? Como já foi mencionado aqui, e poucos ficam sabendo, né? Então esses editais eles são importantes, né? Acho que podia ser um caminho. Espera aí, meu amor.
Aí, tá vendo minha criança aqui? É difícil. Tá bom. Vá pra lá. Peraí, daqui a pouco eu volto. Desculpa, peraí. O espaço é realmente de um espaço mais leve, isso não tem problema nunca isso acontecer nesse momento. E sobre o que ele falou dos canais de comunicação para divulgação de editais, enfim, realmente é algo em que a gente pode, como o Alumni Club, realmente é algo que a gente consegue dar esse suporte. Então, por exemplo, até o Tobias trouxe na apresentação dele a questão de que, tipo, antes os alumni, os presidentes, enfim, eles funcionavam como uma base de informação sobre o que estava acontecendo lá. Eles recebiam a informação e passavam para cá, né, para a gente. Mas agora com com as mídias sociais, enfim, com a facilidade de acesso e de busca, isso acabou se tornando obsoleto na nossa função aqui, como uma das nossas funções, né? E, bom, essa poderia ser uma forma de voltar esse tipo de centralizar esse tipo de serviço que a gente, como alumni, poderia fazer também para a sociedade, para vocês, na divulgação, seja para a universidade, na divulgação de vagas para a indústria, enfim. Então, realmente, essa questão do canal de comunicação é algo que a gente pode pensar e tentar viabilizar isso de alguma forma, até porque é bem fácil, né? Tá tudo, a gente tem a ferramenta na mão, seja LinkedIn, Instagram, enfim, e-mails. Então, eu acho que esse é um dos caminhos também. E, enfim, pessoal, já estamos aí em 8h30. Não sei se vocês querem esperar o Alisson voltar para ele concluir a conversa dele. Se a gente pede para ele nos mandar um e-mail para explicar, para nos dar o ponto de vista dele. Ou se a gente deixa também para o próximo encontro, porque a gente vai ter um próximo encontro e é bom que a gente já deixe um gancho para todo mundo aparecer e continuar a conversa depois disso. O que vocês acham? Podemos encerrar por aqui. Já deu 1h30 de... e a gente está com fome, não? Ô, Liege, desculpa. Consegui voltar bem rapidinho, só para concluir uma outra coisa. Me perdoe. É o seguinte, eu tive uma experiência interessante, organizada por grupo de pesquisa sueco, que eu achei interessante, que a gente podia pensar em fazer uma coisa semelhante, que é o que é que eles fizeram. Há uns editais específicos de colaboração com a Suécia, então eles foram em uma universidade lá na Suécia, convidaram pesquisadores interessados e organizaram um workshop. Então, esses pesquisadores apontaram também pesquisadores que são da área deles, através olhando artigos mesmo, que pesquisadores brasileiros têm artigos que seriam interessantes na sua área. Eles apontaram, aí foram convidados, aí eu acabei sendo convidado também, e daí eles apresentam as pesquisas que estão fazendo na Suécia, e depois umas rodadas de conversa para estimular os pesquisadores a submeterem projetos com eles, né? Então isso eu achei uma forma interessante. Por exemplo, eu não conhecia nada sobre essa universidade da Suécia e acabei ficando tentado. Acabei não escrevendo projeto, mas conheci os pesquisadores, troquei até umas ideias, a gente conversou e tal. Então, isso é um caminho que a gente pode pensar. Então, havendo algum tipo de oportunidade, a gente chamar pesquisadores do KIT, né, para se apresentar, a gente convida pesquisadores nas áreas deles e promove um workshopzinho para fazer interação. Eu acho que é aí que as pessoas começam a se conhecer melhor e conhecer Karlsruhe, né, conhecer a cidade, conhecer... Então, fica aí uma sugestão, porque eu vi essa iniciativa da Suécia, eu achei bem interessante, sabe?
Certo, obrigada, Alisson, pelas sugestões. Na verdade, não foi só uma, foram várias. Já estão anotadas para a gente poder discutir melhor. E, enfim, tentar conversar um pouco com o KIT, enfim, para ver se tem como viabilizar essa interação, esse tipo de workshop com os pesquisadores alemães, enfim, e pesquisadores que tenham a mesma linha de pesquisa, enfim, semelhante ao que eles têm lá. Né? Então, pessoal, o que vocês acham da gente só fazer a foto final? Só para mandar para a Agnes postar, para a gente marcar esse momento. Então, eu vou abrir aqui, se todo mundo puder abrir a câmera. E dar aquele sorriso bonito, sorriso Colgate. Aí, agora... Mantém, peraí. Peraí que eu não ri. Aí, tirei a foto. Esse processamento de imagens, hein? Ah, tá. Deixar a gente mais bonitinho, né? Verdade. Pode Tira deixar, minhas pode manchas. Isso. Joga no Photoshop. Tá todo mundo bonito. Não, tá todo mundo bonito. Photoshop. Então tá bom, pessoal. Quero agradecer muito a presença de todo mundo. Agradecer os palestrantes de hoje também. Deixa o gancho para a próxima encontro no dia 22 de julho. E até lá a gente vai se falando. Obrigada, pessoal. Obrigado, gente. Tchau, bom ver. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite a todos.